capítulo 17. Os irmãos vão acompanhar a leitura a partir do primeiro verso. Atos 17, a partir do verso 1. E nós faremos a leitura até o verso de número 15. Atos 17, de 1 a 15, assentados reverentemente, os irmãos vão acompanhar a leitura da palavra de Deus, que nos diz assim: Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e, por 3 sábados, arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem essas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então, os irmãos promoveram sem detença a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no até Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que, o mais depressa possível, fosse ter com eles. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Dando sequência à nossa série de mensagens e estudos sobre o livro histórico de Atos, eis que chegamos hoje à 20ª parte. Hoje é o 20º estudo, a 20ª mensagem que nós estamos tendo a oportunidade de estudar e dedicar um pouco de tempo para analisar algumas lições importantes no livro de Atos. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a importância do Evangelho. A importância do Evangelho. Esse texto aqui está nos contando, irmãos, do nascimento de 2 igrejas, a certidão de nascimento de 2 igrejas. Os versos de 1 a 9 nos falam do surgimento da igreja lá na cidade de Tessalônica, e os versos de 10 até o verso de número 15, o início de um trabalho na cidade de Bereia. O que acontece aqui, irmãos, é que a igreja de Tessalônica surge num momento de evangelização em que muitas pessoas da alta sociedade, inclusive mulheres, creem. O trabalho está sendo ali realizado, Paulo fica ali por muito tempo. O texto nos fala que Paulo ficou em Tessalônica 3 sábados estudando, mas apenas estudando, ele ficou muito mais tempo do que 3 semanas. Esses 3 sábados foram na sinagoga, mas ele ficou lá muito mais tempo do que 3 semanas. Isso ele fala nas outras cartas, não aqui nessa, mas nas outras cartas ele fala isso. Entretanto, surge um problema na igreja de Tessalônica. Os judeus ficam enciumados, nos diz o texto, que eles estão
com ciúmes. O verso de número 5 nos fala que eles estão movidos de inveja. Então eles passam a perseguir. Eles vão em busca de Paulo, de Silas e de Timóteo, mas não acham. Eles não estão na casa de Jason. Jason é o hospedeiro. Jason é aquela família que abre as portas para receber a equipe missionária. Como os missionários não estão lá, eles arrastam Jason para o meio da multidão e, como é costume de todo esse tipo de gente, irmãos, eles começam a inventar histórias. A situação em Tessalônica, irmãos, não é segura. Naquela mesma noite, nos diz o verso de número 10, aqueles que estão cuidando de Paulo tiram Paulo, Silas e Timóteo. Eles vão para uma outra cidade, 80 quilômetros distante de Tessalônica. A cidade chama-se Bereia. Bereia conta aqui aproximadamente com 200 mil habitantes. É uma bela cidade, uma cidade forte para o tempo antigo. E nos diz o texto, no verso de número 11, irmãos, que os de Bereia eram mais nobres. Eu acho bacana essa expressão. Eles eram mais nobres porque acolheram bem a palavra do Senhor. Por isso que na noite de hoje, irmãos, nós queremos falar sobre a importância do Evangelho de Jesus Cristo, de receber esse Evangelho e de crer nesse Evangelho. Nos diz o texto que o Evangelho ali é pregado. Eles vão observar nas Escrituras o que Paulo está pregando. Muita gente se converte, nos diz o texto, mas eis que o Zé Povinho dos judeus, lá de Tessalônica, alguém mandou um zap para eles e eles correram 80 quilômetros de Tessalônica até a cidade de Bereia para criar caso de novo. E lá estão eles fazendo a mesma coisa. Eles não deram sossego aos missionários. E nos diz o texto aqui que aqueles que eram responsáveis por Paulo, verso de número 15, os responsáveis por Paulo, eles cuidam, porque a perseguição maior era contra Paulo, porque ele era o pregador, ele era o mensageiro. Então eles tiram Paulo de lá, levam para Atenas e vão com ele até Atenas. Quando eles percebem que Paulo está salvo em Atenas, eles retornam, trazendo uma mensagem para Silas e Timóteo, dizendo: é hora de se juntar a Paulo, porque aqui o caminho ficou estreito para nós. Na noite de hoje, irmãos, nós queremos aprender algumas lições sobre a importância desse evangelho, de receber esse evangelho. A primeira lição que nós aprendemos dentro desse texto da igreja de Bereia é que a mensagem do evangelho, irmãos, requer preparação interior. A mensagem do evangelho requer uma preparação interior. Volte o seu olhar para a leitura no verso de número 11. O verso 11 diz assim: estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez. Interessante a palavra avidez aqui. Vontade muito grande. Fome muito grande. Grande interesse. A palavra avidez tem esse significado. A nobreza da igreja ou daqueles irmãos ali de Bereia, irmãos, não dizia respeito a uma condição social. Eles eram mais ricos, mais poderosos ou mais influentes. Não, não é isso que se trata. Se trata de uma disposição interior de ouvir o evangelho. Eles estão abertos, eles estão querendo, eles estão com fome, eles têm interesse. Observe muito bem que isso vai divergir da disposição dos judeus, tanto de Tessalônica, quando eles fizeram a mesma coisa em Bereia. A ideia ali não é receber o evangelho, e nós estamos aprendendo que a igreja de Bereia, os crentes de Bereia, os habitantes de Bereia, estão mostrando como é que devemos ouvir a palavra de Deus e recebê-la com avidez, com fome, com desejo, com o coração aberto. Isso significa, irmãos, ter sede espiritual. E aqui vai uma curiosidade, algo muito interessante aqui. Essa cidade de Bereia, irmãos, ela existe até o dia de hoje. O nome está mudado, um pouco um nome diferente, mas existe com o mesmo nome, está no mesmo lugar. Essa cidade fica no pé do Monte Olimpo. O Monte Olimpo, irmãos, de acordo com a mitologia grega, é a habitação dos deuses da filosofia. Eles moram lá. É a região da Macedônia, irmãos, que faz parte da Grécia.
Então aquele povo era um povo dado a pensar, era um povo que era dado a estudar, eles oportunizavam o debate. Então eles trazem isso para o Evangelho. A primeira lição que nós aprendemos, irmãos, é que nós devemos ter corações abertos para que ouçamos o Evangelho. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que os nossos corações estejam abertos, como diz o salmista, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Corações abertos. A mensagem do Evangelho requer uma preparação interior. Uma segunda lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, é que a mensagem do Evangelho é mais importante do que o mensageiro. A mensagem do Evangelho é mais importante do que o mensageiro. Volte o seu olhar ainda para o verso de número 11. O verso de número 11 nos diz que eles receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Observe muito bem aqui, irmãos, que não importa quem é o mensageiro. Isso para o povo de Bereia, o mensageiro tinha a sua importância, mas eles estavam mais preocupados com a veracidade da mensagem. O que é que eles tinham para conferir naquela época? O Velho Testamento. Ele tinha a Torá, os Salmos e os profetas. Eles vão observar se de fato aquele que é prometido no Velho Testamento é Jesus. Eles vão comparar as profecias. E como se dá isso? De uma maneira sistemática. Observe muito bem o verso 11, que ele diz que diariamente eles passaram a estudar as Escrituras. Significa dizer, irmãos, que o povo de Bereia, eles eram mais nobres não apenas porque eles tinham uma disposição para ouvir, mas uma disposição para estudar. A mensagem é mais importante do que o mensageiro. Eu quero saber o que de fato existe de verdade nisso. E isso leva aqueles crentes, irmãos, a uma disciplina diária de devoção espiritual. Eles não se contentam só com as mensagens pregadas por Paulo. Eles passam, então, a estudar as Escrituras diariamente. Porque a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Tem uma ilustração muito antiga, irmãos, de um investidor. E aquele investidor, ele juntava muito dinheiro. Mas a vida dele começou assim. Ele, fazendo comércio, ele recebeu uma nota falsa. E ele, então, na avidez dele por fazer a sua riqueza e o seu futuro, ele guardou aquela nota. E quem passou aquela nota falsa sabia que era falsa e esperava alguma resposta. Mas aquele homem que recebeu foi na confiança. Ele conhecia aquele homem. Então ele recebeu aquele dinheiro e guardou. O outro falou, puxa, deu certo, vou fazer outro negócio com ele. E levou outra nota falsa. Por confiança, ele recebeu e foi juntando, e assim ele fez a vida. O outro entregando algo falso e ele recebendo, até o dia em que ele foi tentar fazer o investimento. Quando ele chegou ao banqueiro, o banqueiro falou, tudo isso é falso. O seu saldo é zero. Imagine a disposição daquele homem diante daquilo, a decepção. Tudo aquilo em que ele havia confiado era um homem. Ele foi na base da confiança. E o banqueiro lhe disse, você não pode confiar, você devia procurar alguém que conhece notas. Sabe o que essa pequena ilustração tem a ver conosco hoje, irmãos? Que há muita gente hoje confiando no que se ouve, sem conferir nas Escrituras se é verdade ou não. E é gente que vai absorvendo muito conhecimento na base da confiança.
mas não confere nas Escrituras. Vai ouvindo e está achando que está colhendo tesouros. Irmãos, esses que não forem confrontados com a verdade, um dia vão ouvir do banqueiro: nunca vos conheci. Vocês não conheceram o verdadeiro Evangelho. Os crentes de Bereia, irmãos, estão nos ensinando que a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Uma terceira lição que nós aprendemos nesse texto, irmãos, sobre a importância de recebermos o Evangelho, não é apenas que o Evangelho tem que ser recebido com a preparação interior, não apenas que saibamos que a mensagem do Evangelho é mais importante do que o mensageiro, mas é crer também que a mensagem do Evangelho, e somente a mensagem do Evangelho, tem poder para transformar vidas. Volte o seu olhar para o verso de número 12. O verso de número 12 nos diz: com isso, muitos deles creram. Mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Observe muito bem, irmãos, a sequência que a igreja de Bereia está ensinando à igreja cristã. Receba com avidez. Tenha o coração disposto. Estude as Escrituras. O Senhor vai transformar vidas. As vidas eram transformadas, porque eles descobriram no Evangelho a salvação de suas vidas. Observe bem como essa sequência dá bom resultado. Olha como aquelas vidas foram transformadas. Eles eram plenos do saber, conheciam bem a filosofia, mas agora eles estão diante, irmãos, da palavra da vida, da palavra que transforma. Então, o Evangelho transforma esses corações. É como diz a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear, e a semente foi caindo em vários solos, até que ela encontrou um solo preparado, e ela frutificou a 100 por 1, ou seja, uma semente 100 grãos. É o solo bem preparado, é o coração humano. Por isso, irmãos, que a palavra de Deus diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações. O Evangelho, irmãos, deve ser recebido com uma plenitude no coração, de coração aberto. Mas é fundamental, irmãos, que nós não nos deixemos levar por belas histórias, belos contos de fada que massageiam o ego, mas não transformam vidas. Isso não é o Evangelho. E há uma multidão em busca desses contos de fada, que não estão querendo o Evangelho, mas estão querendo outras coisas. Por quê? Porque nesses lugares o Evangelho não é proposto. O que é proposto, irmãos, é prosperidade. São outras coisas que são propostas, não mudança de vida. O que a gente aprende com a igreja de Bereia, irmãos, é que não há lugar para notas falsas. Não há lugar para negócios falsos. Há uma disposição para conferir nas Escrituras o que as Escrituras estão fazendo. O que o Evangelho veio fazer de novo. Qual é o resultado? Vidas transformadas. Como conhecedores profundos da filosofia, eles descobriram, irmãos, uma palavra que transforma. Na filosofia, o filósofo busca muito a palavra final, a palavra da sabedoria. Uma das buscas incessantes da filosofia é sobre a verdade. O que é a verdade? Pois bem, eles descobriram a verdade no Evangelho de Jesus. Muitos creram. O Evangelho, irmãos, é o único que tem poder de transformar vidas, porque só ele tem a resposta que o homem busca. Todas as demais coisas, irmãos, elas têm algum lugar, mas elas são como um vento, uma palha que logo se passa, logo se vai. O Evangelho transforma corações. A vida daqueles irmãos, a vida foi transformada. Concluindo a nossa reflexão, irmãos, na noite de hoje,
É bem verdade que pouco ou nada se sabe de Bereia. Paulo mesmo nunca escreveu nenhuma carta, pelo menos não foi considerada entre o cânon sagrado nenhum registro paulino para os irmãos de Bereia. Nas cartas que aparecem lá, nas cartas do Apocalipse, as igrejas da Ásia, embora aqui não seja propriamente a Ásia é a Europa, também não há nenhuma menção a Bereia. Já Tessalônica, existe. Paulo escreveu 2 cartas aos irmãos de Tessalônica. Inclusive, uma das preocupações que o povo de Tessalônica tinha era sobre a segunda vinda de Cristo. E Paulo escreve uma carta só para tratar da segunda vinda de Cristo, como devemos nos preparar e como será aquele dia. Mas Bereia não. Independentemente, irmãos, do futuro de Bereia, Bereia deixou um exemplo. Um exemplo de como receber a palavra. Avidez, vontade, coração aberto. Entender que a mensagem sim é importante. Há muitos irmãos que procuram igreja não pelo estudo das Escrituras. Há multidões que procuram, irmãos, igreja para se esconder, para darem até uma satisfação para si mesmos, uma satisfação para a sociedade. Vejam, ele frequenta tal igreja, olha, ele vai a uma igreja, mas não para se encontrarem com Jesus. Vão se encontrar com os amigos, a igreja passou a ser um grupo social interessante, porque ele não conversa com ninguém no condomínio, não conversa com ninguém no trabalho, então que bom que existe um lugar para conversar, a igreja é um local legal. Há muitos que vão à igreja para fazer negócios. Há muitos que vão na igreja, irmãos, para enganar os outros. Sim, mas o que os crentes de Bereia estão nos ensinando, irmãos, que a igreja é lugar para a gente vir de coração aberto, para ouvir a palavra e verificar o que de fato a mensagem é mais importante. Porque é essa mensagem que transforma corações, é essa mensagem que transforma vidas. O homem precisa se preparar para receber essa palavra, porque se trata de uma única mensagem de esperança para o universo, não há outra. É o Evangelho, e Paulo dirá mais tarde, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Precisamos, sim, encontrar tempo e consagrar tempo diariamente, no lar, no trabalho e também na casa do Senhor, para ser dedicado na meditação das Escrituras, conforme os crentes de Bereia aprenderam a fazer, tal o impacto do Evangelho que eles ouviram. Se o Evangelho é maravilhoso, eu preciso ter mais tempo do que apenas uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Eu quero isso, diziam os bereianos, todos os dias. Precisamos, sim, irmãos, apresentar ao Senhor um coração aberto, uma mente aberta ao Evangelho de Jesus. Bereia, uma igreja nobre. Um crente nobre, irmãos, não é aquele que segue vozes, tendências. Um crente nobre é aquele que segue o Evangelho de Jesus. Que o nosso coração esteja sempre aberto para esse Evangelho. Que tenhamos tempo para meditar nele, encontremos tempo em casa, leiamos com a esposa, com os filhos. Encontremos tempo para esse Evangelho que transformou as nossas vidas, porque assim como transformou as nossas, tem poder para transformar a vida de todo aquele que quer. Que Deus nos abençoe, irmãos, no nome de Jesus. Amém.